Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, podemos te agradecer, mas nós também podemos abrir a Tua palavra, Pai, que será aberta agora. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações e que possamos estar com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem para falar para nós. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Sabe que conta-se uma história, e nessa história a pessoa, é uma história, né? Não é de verdade. A pessoa, ela chega no céu, e aí quando ela chega no céu, o anjo fala assim, olha, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Ele falou assim, eu quero ir para o céu, né? Porque todo mundo quer ir para o céu. Ele fala assim, tudo bem, mas é o seguinte, você vai ter a oportunidade de passar um dia num lugar e um outro dia no outro, e aí depois você escolhe qual dos dois que você quer ficar. Aí ele falou assim, não, eu nem quero ir para o inferno, eu já quero ficar no céu direto, porque lá é ruim, eu não quero ficar naquele lugar. Aí o anjo falou assim, pois é, mas é protocolo aqui, então você tem que passar um dia em um e um dia no outro. E aí ele pega e leva primeiro no inferno. Na hora que ele desce, um gramado muito grande, pessoal fazendo churrasco, os amigos dele estavam lá, aí chega o dono do inferno, todo de terno, gravata, e aí rapaz, tudo bem? Seja bem-vindo, o pessoal andando de carro importado, e ali assim ele falou assim, nossa, esse inferno aqui está diferente daquilo que eu pensava de quando eu era vivo, né? Aí o anjo falou assim, é o seguinte, você vai ter 24 horas aí, amanhã eu volto para te buscar. E aí ele está lá, o pessoal joga golfe, e o pessoal assistindo coisas, concertos, e um monte de coisa, ele, nossa, e muita festa, todo mundo bebendo e conversando, um negócio fantástico. E ele fala assim, puxa, esse inferno aqui é bem diferente, né? Enfim, o tempo passa, tal, chega no dia seguinte, o anjo vem para buscar, fala assim, então, agora nós vamos para outro dia. Ele falou assim, não, nem precisa, eu quero ficar aqui, porque aqui é muito legal, os meus amigos estão aqui tem muita coisa para comer, muita coisa para beber, muita festa, o pessoal é muito gente boa, eu nem quero ir para o céu. Eu falei, não, mas lembra, é combinado, você passa um dia num lugar e você passa um dia no outro, você tem que ir para lá agora. Aí ele, não, sabe como é que é, seu anjo? Ele falou, não, mas tá bom, vamos lá. Aí ele pega, fala assim, pessoal, daqui a pouco eu volto, hein? Fica tudo aí que daqui a pouco eu volto para cá. E aí ele pega e vai conhecer o céu. Aí ele chega lá no céu também, tudo bonito, mas aí música clássica, o pessoal mais assim e tal. Aí ele, aqui também é bem legal, passou um dia ali. Quando acabou aquele dia, o anjo falou assim, e aí, para onde que você quer ir? Ele falou assim, olha, o céu é muito legal, o céu é muito bonito, pessoal assim, muito bacana tal, mas o inferno foi mais legal, a festa era mais animada, todos os meus amigos estão no inferno, não achei meus amigos aqui no céu, e o pessoal lá é mais badalado, as coisas para comer eram diferentes. Vamos fazer o seguinte, seu anjo, eu gostei bastante do céu, mas eu vou preferir ficar lá no inferno mesmo. O anjo falou assim, então tá bom, então aí pega seu elevador, vai até lá. Quando abre as portas, aquele fogaréu enorme, assim, e todo mundo gritando, todo mundo gemendo, aquele sofrimento, aquela coisa toda, e aí chega o Senhor do inferno para receber ele todo feio, ele olha aquilo e fala assim, não, calma aí, não era esse lugar aqui que eu estava aqui ontem. Não. Aí o anjo falou assim, não, você escolheu, então agora você vai ficar aqui, você que escolheu isso. Aí ele, não, mas não era esse lugar, não era diferente. Cadê o gramado? Cadê a festa? Cadê o churrasco? Cadê o povo? Aí ele pegou e falou assim, aí o Senhor do inferno falou assim, sabe o que é? É que ontem a gente estava querendo te contratar, hoje você já faz parte da equipe. Então, como ele já faz parte da equipe, agora ele teria que aguentar essa situação. E às vezes a gente fica pensando assim, é engraçada essa história, né? Mas você sabe que, por muitas vezes, o povo de Israel recebeu convites. E esses convites, às vezes, parecia bom, mas depois a gente vê que não era muito bom. O povo de Israel, eles saem do Egito, passam pelo período no deserto. Enquanto ele está no deserto, Deus já começa a falar como é que seria quando eles estivessem na terra prometida.
Deus fala assim, ó, vocês estão aqui nesse deserto, esse deserto eu sei que está mais complicado, eu estou provendo tudo para vocês, o maná desce para vocês comerem, a água surge da pedra, ou a água surge de vários lugares, mas vocês vão chegar numa terra, e nessa terra vai ser uma terra que mana leite e mel, e vai ser muito bom para vocês. Deus falando para o povo, e o povo fala assim, nós vamos chegar lá, e realmente, até que chega um ponto em que eles chegam, mas Deus já prevendo, falou assim, ó, hoje eu sei que a situação de vocês está meio complicada, e vocês dependem de mim para tudo, mas vai chegar um dia em que vocês vão chegar na Terra Prometida, e na Terra Prometida vocês vão ter tudo o que vocês querem. Sabe o tudo que a gente quer? Então, vai ter lá. E aí o povo ficou assim, nossa, eu vou ter tudo que eu quero. Mas aí o que acontece? Deus fala assim, pois é, mas quando isso acontecer, eu quero que vocês se lembrem de algumas coisas. Vamos ver aqui o povo, Deus conversando com o povo de Israel. Em Êxodo 34, Deus conversando com o povo de Israel, ele fala assim, guarda o que te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora de ti, diante de ti, os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Por quê? Porque esse povo, às vezes a gente pensa que quando o povo chegou na Terra Prometida, estava tudo pronto, estava tudo vazio, estava tudo no jeito, era só chegar, colocar a bandeira de Israel ali e começar a viver, começar a plantar, começar a trabalhar, começar a morar. Mas na verdade não era assim, tinham gente morando naquele lugar. Ou seja, eles teriam que conquistar a terra não veio de graça. Ou seja, eles tinham que atravessar aquele deserto, e quando eles pensassem que eles ficariam numa terra de sombra e água fresca, eles ainda tinham que conquistar a terra que Deus havia proposto para eles. Por isso que o texto deixa claro que havia vários povos naquele lugar. Vamos voltar. 12. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os teus bosques cortareis. Deus fala assim, ó, guarda de fazer aliança com esse povo. Ou seja, não faça aliança com esse povo. E ele coloca assim, ó, para que não seja por laço no meio de ti. Para que depois você fale assim, puxa vida, foi uma emboscada, foi uma armadilha essa situação. 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faça aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então Deus está falando assim, olha, vocês vão para uma terra, e nessa terra aí vai ter gente lá, e vocês vão ter que conquistar. Só que é o seguinte, não faça aliança com esse povo, não se misturem com esse povo, não dê as suas filhas por mulheres para eles, nem pegue as mulheres deles para o filho de vocês. Não comam as coisas sacrificadas aos deuses deles, não se envolvam com isso. Deus deixa claro. E Deus faz isso quando o povo já está na terra? Não, Deus faz isso antes, quando o pessoal ainda estava no deserto. Muito bem. Aí a gente pensa assim, Deus ele já estava pensando, o povo vai se corromper. Então, já que o povo vai se corromper, eu já vou criar para eles algumas direções para que isso não aconteça. Mas você sabe que nos nossos dias, Deus também nos dá instruções. Às vezes a gente pensa assim, eu posso sair da igreja e ir para qualquer lugar? Né? Porque a gente pensa assim, Deus, ele é onipresente. Se Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Bom, então já que Deus está em todos os lugares, então eu vou na boate, porque Deus está em todos os lugares. Ah, então eu vou no centro de Umbanda, ou então eu vou naquela dessanteria, ou eu vou lá naquela zona de prostituição, porque Deus está em todos os lugares. Às vezes as pessoas podem usar dessa forma, e falar assim, eu posso ir para todos os lugares? Aqui Deus fala assim, olha, tem um povo aí, e esse povo pensa diferente. Não se misture com esse povo.
E Deus já sabia disso, por quê? Porque a probabilidade de o povo de Israel se tornar igual a eles era muito maior do que aquele povo se tornar igual ao povo de Deus. E o que acontece conosco hoje é que às vezes as pessoas falam assim, eu posso ir em tal lugar? Aí você fala assim, por que você vai lá? Ah, eu vou lá para evangelizar. Aí você fica pensando assim, mas você vai lá para evangelizar mesmo, né? A pessoa não vai lá para evangelizar, ela vai lá para poder ela quer curtir aquele momento. Nós precisamos ter cuidado com os lugares onde nós vamos e o que nós fazemos. Às vezes nós temos amigos, às vezes nós temos pessoas, se a gente não tomar cuidado, em vez dessas pessoas ficarem igual a nós, nós ficamos igual a essas pessoas. Qual é o grau de maturidade cristã que nós temos para que então a gente possa continuar com aquele relacionamento e não ser influenciado? Nós precisamos pensar nisso. Olha só o que a palavra do Senhor diz para nós. Em Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Senhor fala assim, muito feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, daqueles que pensam diferente do jeito que Deus pensa, e nem se detém, ou seja, nem anda pelo caminho dos pecadores. Aí você pode pensar assim, mas eu sou pecador. Realmente, eu sou pecador, vocês são pecadores, todos nós somos pecadores. Então, que pecador é esse aqui? A questão é que tem uma diferença muito grande. Nós pecamos, mas quando nós pecamos, e é um pecado do deslize, lembra? Do tipo assim, eu não queria fazer, mas de repente acabo fazendo. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu acabo fazendo. Ou seja, é um deslize, não é premeditado, tipo, eu vou fazer porque eu quero fazer. Nós temos deslizes na nossa caminhada, mas quando nós pecamos, nós já nos consertamos, nós já nos arrependemos, nós já pedimos perdão para Deus, para que Deus possa nos perdoar, e nós voltamos para o caminho de novo, para poder continuar nesse caminho de santificação. Esses pecadores são aqueles que pecam, continuam pecando, gostam de pecar e não está nem aí de querer se consertar. Esses são esses pecadores. E a palavra do Senhor diz assim, muito feliz é aqueles que não andam junto com esse povo aí. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, daqueles que zombam do Evangelho, daqueles que zombam das coisas de Deus. Deus fala assim, não anda com esse povo, porque se você andar com esse povo, você não vai ser bem feliz, você não vai ser muito feliz. Aí você fala assim, mas eles precisam de Deus, realmente. Evangelizar é uma coisa, agora andar com eles e fazer as coisas que eles fazem é uma outra coisa, não é verdade? Mas vamos voltar para o povo de Israel. Voltando para o povo de Israel, então eles recebem essa diretriz de Deus, falando assim, olha, quando vocês chegarem lá, não vivam assim, tá bom? E o povo, tá bom. E o tempo passou, e eles chegaram na terra prometida. E aí, quando eles chegam na terra prometida, eles começam a conquistar, e eles vão conquistando, e vão conquistando. Só que, conforme eles vão conquistando, alguns povos começam a ficar com medo, e falam assim, nossa, esse pessoal chegou e está pegando tudo para eles, né? Então, tem um pessoal que começa a ter uma ideia, e essas ideias fazem com que o povo de Israel tenha uma atitude um pouco diferente do que aquilo que Deus havia falado para eles. O que era? Vamos ver aqui. Josué 9 vai contar uma ocasião em que o povo já tinha conquistado algumas terras e ainda estava conquistando outras. Josué 9 diz assim, todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Sabendo do quê? Que o povo de Israel estava conquistando tudo. Naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha televisão, mas o povo ficava sabendo das coisas que aconteciam, né? A notícia passava por aí e as pessoas conseguiam saber. Vamos continuar. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então
eles se ajuntaram em comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito em Jericó e com Ai, ousaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Bom, olha só, o povo, esse pessoal aqui, ele começa a perceber que o povo de Israel começa a conquistar. Aí os outros povos falam assim, vamos se juntar, porque a gente se juntando, a gente vai guerrear contra Israel e nós vamos ganhar, e eles não vão nos conquistar. Essa era a ideia de alguns povos. Mas esse aqui falou assim, não, nós vamos pensar diferente. Vamos fazer o seguinte, nós vamos enganar eles. Nós vamos vestir roupas bem velhas, e nós vamos usar coisas bem velhas, e bem ruim assim, e nós vamos enganar esse povo. Olha só qual que era a ideia. Verso 6. Foram a Josué no arraial em Gilgal, eles disseram a eles, os homens de Israel, viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Ou seja, a ideia era qual? Era ir lá com roupas bem velhas e rasgadas e comidas já bem estragadas e falar assim, nós vamos enganar esse povo. E aí ele chega e fala assim, nós somos de uma terra muito longe e a gente quer fazer uma aliança com vocês. E aí o povo de Israel, esperto, falou assim, opa, mas como é que a gente vai saber disso? E se vocês for nosso vizinho e a gente vai conquistar vocês amanhã, né? Como é que a gente vai saber disso? Aí o que eles respondem? Então disseram a Josué, somos teus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam, estes teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito. Olha que interessante, um negócio que aconteceu no Egito lá bem longe, já tinha passado quantos anos isso, o povo ficou sabendo, falou assim, tá vindo um povo aí e eles têm um Deus diferente. Esse Deus tirou eles da potência que era o Egito. Egito não era qualquer paizinho, não. Egito era a potência que eles tinham, era um império que eles tinham na época. Então você, escravo, se ele sair da maior potência que tinha naquele tempo, só Deus para fazer um negócio desse, né? Então, eles falaram assim, a gente ficou sabendo do que aconteceu e de como esse Deus cuidou de vocês aí, né? E tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles, dizendo, somos teus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora, aqui está ele, já seco e borolento. Estes odres eram novos, quando enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E essas nossas roupas, essas nossas sandálias já envelheceram, por causa da longa viagem. Ou seja, eles pegaram e falaram assim, olha só, você quer saber que a gente é de longe? Está aqui, olha só, estava quentinho esse pão e agora não está mais. Olha como é que ele já está difícil aqui, já está tudo verde esse pão aqui. E olha só, as nossas vasilhas de vinho já estão até rasgadas, de tão longe que a gente veio. A nossa roupa estragou no meio do caminho, você vê como era longe o lugar que a gente estava. Então esse pessoal teve a ideia, falou assim, nós vamos assim e a gente vai enganar eles. Essa era a ideia desse povo. Verso 14. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Vou falar de novo. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Esse é o ponto. O que acontece aqui é,
Eles olham para aquilo tudo, um olha para o outro e fala assim, pois é, né? Olha só o pão dele, o pão tá verde. O outro, olha só. Aí o outro, nossa, você viu a sandália que ele tá? Não dá para andar com uma sandália dessa, deve ter rasgado no meio do caminho. O outro, também acho. E aí eles estão conversando ali entre eles, eu estou falando do povo de Israel, os principais do povo de Israel. Eles conversando entre eles, falando assim, a situação desse povo aí realmente está difícil. E esses caras realmente devem vir de muito longe, porque olha só essa situação. Aí eles conversando, falou assim, então e aí, vamos fazer aliança com eles? O que você acha? Eu acho isso, e você? Eu acho isso. Então tá bom, então nós vamos fazer aliança com vocês. Essa foi a situação que aconteceu. Verso 15, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ou seja, fizeram uma aliança e juraram que eles iriam cumprir isso. Que o quê? Que o povo de Israel não iria exterminar esse povo da face da terra. Que iriam deixá-los em paz. Porque eles achavam que esse povo morava lá do outro lado. Era essa a ideia. Verso 16. Ao fim de 3 dias, ou seja, eles foram embora, eles fizeram aliança, então foi feita aliança? Foi, então muito obrigado, que Deus abençoe vocês, vamos voltar para casa. E eles voltam para casa. Passam-se 3 dias, verso 16. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e moravam perto deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quirate-Jearim. Aí o que aconteceu? Passou 3 dias, porque o povo de Israel estava conquistando, Aí passou 3 dias, o pessoal falou assim, esse daqui não é aquele povo que estava com a gente 3 dias atrás, que falou que morava lá no fim do mundo? Esse pessoal são nossos vizinhos. Que negócio é esse? Né? Eles perceberam isso. Verso 18. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhe haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. A congregação, esse povo que estava conquistando tudo, chegou e falou assim, agora nós vamos conquistar esse povo aqui. Os chefes falaram assim, não, esses daí a gente não pode. Por quê? Não, porque a gente fez aliança com esse povo esses dias atrás aí. Eu falei assim, mas como é que você faz uma aliança com esse povo? É que a gente pensava que ele era de muito longe, aí ficou uma situação complicada e aí a congregação murmurou contra os líderes. Ele falou assim, líderes, como é que você faz um negócio desse? Né? Então você vê que o pessoal queria conquistar, mas não podia, porque tinha sido feita uma aliança. E naquela época, diferente de hoje, né? Porque hoje a gente fala uma coisa e faz outra, hoje ninguém tem mais palavra, hoje ninguém acredita em mais ninguém. Mas naquela época, quando você prometia uma coisa, você tinha que cumprir para sempre aquilo. Então eles não podiam falar assim, a gente fez aliança, mas agora a gente vai quebrar a aliança e vamos matar todo esse povo aqui. Eles não podiam fazer isso, né? Mesmo porque eles fizeram uma aliança diante de Deus. Olha só isso. Bom, verso 19. Então todos os chefes disseram a toda a congregação, nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso, porém, lhe faremos, vamos deixá-los viver, para que não venham grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Então eles sabiam que Deus estava nessa aliança. E eles falaram assim, se a gente quebrar essa aliança, Deus vai fazer alguma coisa com a gente. Então isso não vai ser bom. Então a gente não pode fazer isso. Verso 21. E os chefes acrescentaram, deixem que vivam, e assim se tornam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes tinham dito. Então eles falaram assim, a gente não vai matar esse povo, a gente vai deixar eles viver, mas eles vão pegar lenha para a gente, e eles vão pegar água também. Porque naquele tempo não era igual hoje, que você abria a torneira e a água saía, ou você abria o chuveiro e a água caía. Não era desse jeito, você tinha que ir lá buscar, e você tinha que trazer. E naquele tempo não tinha fogão, em que a gente apertava o botãozinho lá e começava a fazer comida. As pessoas tinham que ir lá buscar a lenha, acender a lenha para fazer a comida. Era um trabalho que hoje a gente não sabe o que é isso, mas era um trabalho que existia na época. E eles falaram assim, tivemos uma ideia. Em vez da gente buscar a lenha e a gente buscar água, a gente põe esse povo para fazer isso para a gente, já que a gente não pode matar eles, né? Então, pelo menos, eles fazem esse serviço para a gente.
Foi a ideia que os chefes tiveram. Verso 22. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que morava bem longe de nós, quando na verdade morava aqui perto? Então Josué chega e fala assim: que negócio é esse? Como é que vocês fazem isso conosco? Josué percebeu que ele caiu numa armadilha, ele caiu numa emboscada. E aí ele, percebendo isso, ele fica indignado e vai acertar as contas com esse povo. Verso 23. Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é o que foi anunciado a estes seus servos, como certo, que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda essa terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Ou seja, eles sabiam que Deus tinha tirado eles do Egito, tinha mantido eles no deserto, e eles sabiam da profecia de que Deus havia dado para eles, uma profecia de que aquela terra seria toda deles. Esse povo sabia de tudo isso. Olha só que interessante como a notícia espalhava, né, naquela região. E aí, por eles saberem disso, eles falaram assim: a gente ficou com medo de que vocês iriam chegar, então por isso que a gente enganou vocês. Foi essa a intenção deles. Verso 25. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. E Josué fez como tinha dito, livrou das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Ou seja, o povo de Israel recebe um convite. E na hora que ele recebe um convite, ele não consulta o Senhor e ele toma a decisão do jeito que ele acha melhor. E aí depois ele percebe que esse povo era vizinho dele. E aí ele pega e fala assim: bom, agora a aliança já está feita, né? Agora a gente vai ter que manter isso daí. E sabe o que é interessante? Esse povo que eles não puderam exterminar, eles não eram adoradores do Deus verdadeiro. E se nós continuarmos lendo o livro de Josué, Juízes, a gente vai ver que esse povo deu um trabalho para o povo de Israel, mas um trabalho. Por quê? Porque não fazia parte do bando, não fazia parte, e aí por isso o pensamento desse pessoal era diferente. Eles eram voltados para as coisas que não eram de Deus, e por mais que tentasse, não dava certo. Eles não faziam parte desse povo, e eles deram um trabalhão, mas não podia mandá-los embora, porque uma aliança tinha sido feita lá atrás, um convite foi feito e esse convite foi aceito. Agora, eles tinham que fazer parte da equipe, eles não podiam mais pegar e desistir daquilo que havia sido proposto para eles. E você sabe que, quando a gente lê essa história, a gente pensa assim: puxa vida, né? Que situação que eles passaram. E não foi uma situação só de uma geração. Todas as gerações posteriores, porque Josué morreu, e os outros morreram, e vieram os juízes, e esses juízes morreram, mas todas as gerações subsequentes tiveram que honrar aquela aliança que aconteceu lá atrás. Então não podia matar esse povo, nem naquela época e nem depois. Por isso que esse povo deu um trabalho muito grande para o povo de Israel. E aí, provavelmente, Josué poderia ter pensado assim: se eu não tivesse feito isso, provavelmente o povo de Israel teria vivido de uma forma bem mais tranquila. Mas não, por isso eles acabaram sofrendo muitas situações difíceis, desnecessárias, porque eles aceitaram um convite que não era para ter aceitado, porque eles não consultaram o Senhor. E a pergunta que fica para nós hoje é: quantas vezes nós aceitamos os convites achando que vai ser bom para nós, sendo que na verdade não vai ser bom, sendo que na verdade tem alguma coisa por trás dali que a gente não sabe, e a gente aceita porque a gente acha que aquilo vai ser bom, e aí depois a gente percebe que não era nada daquilo que a gente pensava, e a gente fala assim: por que é que eu fiz isso? Quantas vezes
a gente passa por uma situação dessa? Quantas vezes a gente pensa assim, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria feito isso. Ou, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria dito sim para isso. Ou eu teria fugido dessa situação. Ou eu não teria nem entrado naquele lugar. Ou eu não teria nem conversado com aquela pessoa. Quantas vezes a gente olha para trás e a gente pensa assim, poderia ter sido diferente. Sabe por quê? Porque parecia bom, mas na verdade não era. E o povo de Israel, o texto deixa claro, eles não consultaram o Senhor. E sabe o que acontece conosco? Quando a gente vem para Cristo, a gente está no fogo, né? A gente está naquele primeiro amor, e a gente está do tipo assim, não, Deus é tudo para mim, e aí a gente ora todo dia, a gente canta todo dia, a gente lê a Bíblia todo dia, e a gente está ali, empolgado, e aí passa-se um mês, passa-se um ano, passa-se 2 anos, passam-se 5 anos, passam-se 10 anos, e a gente está no Evangelho, a gente está ali com Deus. De repente a gente já começa a pensar, e aí quando as coisas vêm, fala assim, Senhor, o que o Senhor acha? Eu vou para cá, eu vou para lá, e a gente está ali, né? Mas aí depois de uns 10 anos, 15 anos, a gente já fala assim, não, eu já passei por essa situação antes, eu já sei o que fazer. Você sabe que o problema, às vezes, vamos falar quando a gente está no trânsito. Quando a gente está no trânsito, aquelas pessoas que acabaram de tirar a carteira de motorista, eles ralam bastante o carro, porque eles não têm a dimensão do carro ainda, então rala a roda na sarjeta, na hora que vai entrar no estacionamento, dá aquela fisgadinha ali do lado da coluna, mas são coisinhas assim. É uma batidinha que ele engatou primeiro antes do semáforo abrir, deu aquela quicadinha no carro da frente, mas os motoristas já de longa data, eles não fazem isso, eles já dão perca total no carro, é direto, eles não fazem raladinha. Eles não ralam a roda na sarjeta, mas quando eles batem de verdade. Eles batem para acabar com o carro mesmo. Sabe por quê? Porque já criou confiança. Já fala assim, não, eu não sou mais motorista, eu sou piloto agora. E aí o piloto, quando você começa a dirigir, você fica ali, olhando para os 2 retrovisores do fora, o retrovisor de dentro, engata a marcha e você está ali olhando. Depois de uns 10 anos, você já joga o banco para trás, já joga a mãozona aqui, você conversa com a pessoa que está atrás de você. Por quê? Porque você já é piloto. Você já não é mais motorista. E aí, você ganhou confiança, porque você sabe dirigir pra caramba. Você já dirige há 10, 15, 20, 30 anos. E aí, quando você bate o carro, nem você sobra. Por quê? Porque o cara ganhou tanta confiança que quando o negócio acontece, não sobra nada para contar a história. E às vezes isso acontece conosco. Esse povo de Israel aqui, eles começou a conquistar. E Deus ia falando, é por aqui, é por aqui. E eles iam fazendo. Só que chegou um momento que eles falaram assim, você quer saber? A gente já sabe como é que é. A gente já conquistou um monte de terra aqui já. Então, você quer fazer aliança conosco? O que você acha? Eu acho isso. E você? Eu acho isso. Então tá bom. Já ganhou confiança. E essa autoconfiança que nós ganhamos, ela é muito perigosa. E ela é prejudicial para nós. Porque quando nós ganhamos autoconfiança, os convites vão vir. E a questão é, nós vamos saber o que é que está atrás daquele convite? Nós não vamos saber. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas Deus sabe. E se eles tivessem perguntado para Deus, Deus ia falar assim, não, esse povo aí é vizinho, daqui 2 dias você chega lá. Não faz aliança com esse povo aí, não. E se a gente chegar para Deus e falar assim, Deus, o que o Senhor acha dessa situação aqui? O Senhor fala assim, não é por aqui, porque o Senhor sabe a intenção do coração daquela pessoa que fez aquele convite para você, que te chamou para aquele lugar, ou que te convidou para fazer alguma coisa, ou que te ofereceu algo. Deus sabe a intenção do coração de todos nós, mas nós não sabemos. Mas essa autoconfiança derruba a gente. Essa autoconfiança faz com que a gente se arrependa da decisão que a gente fez antes. Tem vezes que dá para voltar atrás, mas tem vezes que não dá. Tem vezes que você fala assim, agora eu vou ter que aguentar isso daqui pelo resto da minha vida. E tem situações que faz com que a sua vida seja encurtada. Você podia ter uma vida melhor, mas por você ter feito algo, você acaba indo embora mais cedo. Então, quer dizer, os convites, criar vínculos ou ser influenciado por pessoas, isso daí nós temos que perguntar para o Senhor Deus.
se o Senhor Deus está nessa situação. Porque se Deus não tiver, cai fora. Porque senão a gente acaba se arrependendo depois. Várias vezes eu recebi convites durante a minha vida. E vários deles eu perguntei para Deus o que Deus achava. Mas vários deles eu não perguntei para Deus o que Deus achava. Aqueles que eu perguntei para Deus o que Deus achava deram certo. Mas aqueles que eu não perguntei para Deus não deram certo. Então essa história de Josué aconteceu com Josué, aconteceu comigo e deve ter acontecido com a gente também. Ou seja, é algo que acontece sempre. Quando nós aceitamos os convites, aceitamos e fazemos alianças, sem o Senhor estar junto, é muito provável de que isso não dê certo. Nós precisamos tirar essa autoconfiança que nós temos de nós mesmos. Conforme o tempo vai passando, em que a gente vai ficando mais crente, nós temos que tomar cuidado com esse se tornar mais crente. Porque quanto mais crente a gente se torna, às vezes a gente pensa que Deus, o Senhor precisa ajudar aquele ali, que é novo na fé. Eu já estou sabendo como é que é. Pode deixar eu aqui, agora aquele lá não, aquele novo convertido, não sabe nada. Então, Senhor, ajuda ele. O Senhor não precisa ajudar mais. Dependendo de como que for, a gente começa a fazer isso. E isso vai acabar derrubando a gente. Que nós possamos sempre, diante das situações, diante dos convites que são feitos para nós, independentemente se nós já estamos acostumados com isso ou não acostumados com isso, sempre nós precisamos pedir para o Senhor o que é que o Senhor acha a respeito dessa situação. E quanto mais nós estivermos próximos de Deus, mais Ele vai nos falar. Porque, queridos, nós sabemos de histórias de pessoas que estavam firmes com Deus, de repente conheceu umas pessoas que estavam fora, o pessoal da faculdade, arrumou um namorado fora da igreja, ou conheceu uns amigos do trabalho, que começou a levar para um barzinho, começou a levar para um happy hour, começou a levar para não sei o que, daqui a pouco cadê o homem? Não está mais com Deus. Ou seja, os convites foram feitos, e ele foi aceita um, aceita outro. Quando ele vê, já faz parte da equipe. E aí, quando ele faz parte da equipe, para você trazer de volta, queridos, aí é bem mais complicado. Por isso que nós precisamos estar atentos. Senhor, essa amizade aqui, vale a pena continuar ou não? Senhor, isso daqui, eu vou para esse lugar ou não vou? Porque o Senhor sabe o que é que vai acontecer conosco depois. Nós sabemos de muitos casos de pessoas que vão e não voltam. Tem pessoas que vão e voltam, mas quando voltam quebrados. Voltam assim, só os cacos, e Deus tem que fazer tudo de novo. Então era melhor não ter ido, vocês concordam? Então, uma coisa é, nós não podemos fazer aliança com pessoas que o Senhor não queira que nós façamos. Nós não podemos ser influenciados por pessoas que não estão nos princípios do Senhor. Nós podemos ter amizade com pessoas que não são do Senhor para que nós possamos influenciá-los a mostrar qual que é o reino da luz. Mas se nós não estamos conseguindo fazer isso, então é melhor não continuar. Por quê? Porque a probabilidade de você ir para o lado de lá é maior. Agora, se você ainda está influenciando, tudo bem, Deus está te ajudando, o Espírito Santo está dando sabedoria para você. Mas se já não está dando certo, deixa isso, para que você não venha cair nesses convites e não conseguir voltar depois. Amém, queridos? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é rica e a Tua palavra é atual. Nós vemos que as situações que aconteciam há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás são as mesmas situações que acontecem hoje. E as mesmas reações que os povos tinham naquele tempo é a mesma reação que nós temos hoje. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ser tão atual e nós podemos aprender tanto com ela. Pai querido, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós aceitamos os convites sem perguntar para o Senhor o que o Senhor acha disso, e por quantas vezes nós nos arrependemos por essas alianças e por esses convites que nós aceitamos, por depois descobrir o que é que tinha por trás de cada uma dessas coisas. Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa sempre estar conosco, e que nós possamos desenvolver cada vez mais um relacionamento contigo,
para que nós não venhamos mais aceitar alianças e convites daquelas que não estão no teu coração, para que nós não sejamos mais influenciados pelas pessoas que não estão contigo, mas que nós possamos influenciar as pessoas que não te conhecem para que possam te conhecer. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para que nós possamos viver assim. E que no nome do Senhor Jesus, que não venhamos mais a confiar na nossa própria autoconfiança, mas que possamos depender de Ti, independentemente de quanto tempo que nós te conhecemos, que possamos cada vez mais depender do Senhor em todas as situações. No nome do Senhor Jesus. Amém.